Graças ao Senhor Jesus. Convido a todos a se colocarem de pé nesta manhã. Maravilhoso domingo, mais um culto em que podemos estar unidos em nome do Senhor. Vamos fazer a leitura do Salmo 140, irmãos. Vocês podem acompanhar nas suas Bíblias ou também na projeção. Salmo 140. Diz assim a palavra do Senhor: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armadas ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus. Acorde, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre ele brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor não terá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Davi, então, irmãos, ele está pedindo para que o Senhor o proteja contra a maldade, da astúcia e da malícia desses ímpios, dos inimigos que estavam aqui contra Davi. E mais à frente aqui nós vemos no Salmo que, mas Davi, na verdade, ele está confiando na salvação do Senhor e na proteção do Senhor. E que Deus, então, ele vai punir os seus inimigos. E que Deus sempre estará junto ao necessitado. E que nós também, irmãos, possamos, quando nós formos caluniados, quando pessoas talvez inventam mentiras contra nós, ao nosso respeito, quando as pessoas agiram com maldade contra nós, que a gente possa entregar isso diante de Deus e dizer: Senhor, me protege, me guarda. O Senhor conhece o meu coração e sabe que isso que está acontecendo é injusto, mas eu confio em Ti, Senhor, e confio que Tu és um Deus justo, e entregue nas Tuas mãos essas situações. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Senhor Deus, nós Te pedimos, protege, Pai, a Tua igreja de falsas acusações, da maldade, da violência, de calúnias. Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Teu livramento e na Tua justiça. Nos preserva, Senhor, dos homens maldosos. Ouve nossas orações, Pai. Tu és um Deus bom e justo. Nós Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Escudo e boa espada.
Aleluia.
a parte da pergunta do catecismo. O catecismo que nós estamos utilizando é o Catecismo Nova Cidade. Hoje a pergunta número 32. Vou fazer a pergunta e todos nós juntos vamos responder então. Pergunta 32, Catecismo Nova Cidade. O que significam a justificação e a santificação? A justificação significa a nossa justiça declarada diante de Deus, feito possível pela morte e ressurreição de Cristo por nós. A santificação significa o nosso crescimento gradual na justiça, feito possível pela obra do Espírito em nós. Espírito em nós. Amém. Ele seja louvado. Vamos mais um cântico. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar. Podem sentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus, louvamos ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, por seu infinito amor, por sua infinita bondade, por sua infinita misericórdia. Irmãos, hoje é o nosso
dia, o dia do Senhor, o nosso dia de louvar ao Senhor, de priorizar o culto ao Senhor. E o Senhor dá dons à igreja, né, segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos escreveu, nos deixou, e a palavra que se confirma domingo após domingo, semana após semana, e por isso nós estamos aqui. E hoje, especialmente nesse culto de louvor a Deus, esse culto de ações de graças ao Senhor, nós estamos também reunidos aqui hoje para demonstrar, né, a igreja como um corpo vivo, do Senhor, um corpo vivo na terra, que anuncia o Evangelho. Em Efésios capítulo 4, verso 11, diz que verso 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, hoje também, como uma ordenança, do Senhor, implícita nos evangelhos e nas cartas de Paulo, e também na tradição da igreja, a igreja envia servos especialmente para pregar o evangelho. E hoje, nós estamos aqui cultuando a Deus, e também para cumprir este mandato, e o Senhor nos deu o órgão desde 2016, quando nós começamos a plantação da Capela Missional. O órgão era pastor, ele dizia, um pastor estagiário, na época, servindo a Igreja Batista Redenção, e eu sempre disse pastor nomeado, pastor nomeado, estagiário, para essa coisa de organização, o pastor nomeado. E ele estava pronto, para ser ordenado, para ter essa ordenação, mas ele foi convidado então para continuar o seu ministério fora do país. Ele foi a Chicago, ficou lá um ano, servindo a igreja em Chicago, e quando voltou ao Brasil, já na época, em função da pandemia, não voltou a Porto Alegre, mas voltou para Brasília, onde também serviu profissionalmente lá, e a sua ordenação foi então adiada, no caso, e aí, agora, depois, passou mais 2, 3 anos, ele veio morar em Porto Alegre e se juntou a nós, e há 2 anos atrás, então, ele convocou pastores, alinhados com a visão ministerial peculiar, que a gente chama de pastores reformados, e formamos então a comunhão de pastores reformados, a princípio em Porto Alegre, de Porto Alegre, agora atinge o estado e tem, enfim, e ele é o líder então desse grupo de pastores que a gente chama de comunhão reformada, pastores, é isso, mas quando tem gente estranha, eu fico meio nervoso assim, então é um grupo de comunhão de pastores reformados, e ele é o líder. E o ano passado, em uma das reuniões, nós então conversamos com os pastores para que essa ordenação então fosse feita por aqui, porque ele já é um pastor nomeado, já é um pastor da igreja, serve as igrejas, não apenas no Brasil, mas fora, como pastor, mas ainda faltava essa formalidade, a formalidade.
E é o que nós vamos fazer hoje, né? E dentro dessa formalidade, né, reza a tradição que antes da ordenação ele precisa pregar para ver se ainda vai ser aprovado, né? Então eu quero convidar o Orton, né, para vir à frente, que ele vai hoje ser ministro de Deus, que vai nos trazer então a palavra. Bom, muito obrigado, pastor Rogério. Aqui vai ser meu sermão de prova, né, pelo jeito. Mas eu quero, principalmente que vocês, né, que vieram para honrar minha vida, que agora a gente preste atenção na palavra de Deus, né? Como o pastor falou, a gente tem um grupo aí de pastores, líderes reformados aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, qual eu não me considero líder, né? A gente só convoca aí as reuniões e para estar juntos. Acho que não tem nada formalizado como liderança, mas a gente vai conduzindo, né, junto com os outros irmãos. Temos aí o pastor Evandro, o pastor Emanuel, que estão aí nesse grupo, o próprio pastor Rogério. Então, mas eu peço que agora tirem o foco de mim, né? Se você veio aqui para me ver, por favor, não faça isso, né? Porque nós estamos num culto a Deus, para glorificar a Deus, para louvar a Deus, e o centro do culto reformado é a palavra de Deus. Não é nenhuma pessoa, não é qualquer outro elemento do culto, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sendo pregada de maneira expositiva e de maneira cristocêntrica. Isso quer dizer que Cristo é o centro. Cristo é o centro da palavra, toda a Bíblia aponta para Jesus e a nossa vida também deve ser sobre Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir então Lucas 17 e nós vamos ler dos versículos 11 ao 19. Lucas 17, para você dar um tempinho para você encontrar. Lucas 17, nós vamos ler dos versículos 11 ao 19. Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus? Diz assim a palavra: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Eles gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela liberdade que nós temos de abri-la, de ler, de pregá-la. Nós pedimos, Senhor, que pelo poder do teu Espírito Santo, o teu Evangelho seja pregado hoje aqui, ó Deus. Que haja salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. Que a tua igreja seja edificada nesta manhã, Pai. Que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Paul Brand foi um médico indiano, foi educado na Inglaterra, e ele foi a maior autoridade em hanseníase do mundo. Hanseníase, que é o nome técnico para doença lepra. Ele escreveu um livro junto com um teólogo, um pastor, chamado Philip Yancey, que o título é A Imagem e Semelhança de Deus, Analogia entre o Corpo Humano e o Corpo de Cristo. E esse médico Paul Brand, esse indiano, ele diz que
uma das coisas que mais chama atenção em relação à lepra, a hanseníase, é a insensibilidade de quem pega essa doença. A pessoa fica insensível para tudo, absolutamente tudo, inclusive para dor. Mas você pensa, olha, que bom então, né? A pessoa não sente dor. Ao contrário, se você não sente dor, você está em constante perigo. Se você não sente dor e pega uma flor com um espinho, você vai continuar se cortando sem perceber, continuar se furando. Se você se queima sem poder sentir a dor, você vai continuar se queimando sem perceber. Então, a dor não é uma maldição do pecado, a dor é uma defesa do corpo humano. Isso ele explica nesse livro que Deus criou. O que é consequência do pecado é a dor da alma, né? A dor do espírito. Essa sim é uma dor que não foi planejada por Deus para aquele propósito original, que havia no Jardim do Éden, sem pecado e sem dor da alma, mas havia sim a dor física, e essa é uma característica de quem não sente dor por causa da lepra, por causa da hanseníase. Na época de Jesus não havia cura para a lepra. Aliás, você sabia que há 50 anos atrás ainda não havia cura para a lepra? Havia leprosários aqui no Brasil até a década de 80. Né? Talvez se você cresceu na década de 60, 70, deve lembrar que havia um grande em Viamão, né? Segundo o que eu pesquisei aqui. Mas aí depois, da década de 70, conseguiu-se achar uma cura, né? Na década de 80 começou a ser aplicada de maneira mais ampla, e aí conseguiram acabar com os leprosários, porque é algo que não mata mais, e não é claro, continua contagioso, mas não é tão perigoso como era antes. Nos tempos de Cristo, obviamente, uma pessoa que pegava a lepra estava condenada à morte. E não só isso, ela estava condenada a estar isolada socialmente. Ela não poderia ficar na cidade, no arraial. Havia toda um ritual que deveria ser seguido por aquele que tinha uma doença de pele para verificar, né, se havia realmente lepra. Ele deveria ficar em quarentena, confirmada a lepra pelo sacerdote. Ele deveria então desdenhar o seu cabelo, rasgar suas vestes, raspar bigode, e deveria clamar e sair gritando: imundo, imundo. O próprio leproso deveria sair declarando a sua imundície. Ele se tornava intocável, insociável e era impuro para os rituais do templo. Em Lucas 17, que nós lemos agora, nós vemos 10 leprosos. Ali, em algum lugar entre a Galileia e a Samaria, quando Jesus estava indo para Jerusalém. 10 leprosos que estavam isolados da sociedade, expulsos de seus lugares, de suas famílias. E eles, sabendo que Jesus ia passar por ali, eles decidem então ir ao encontro de Jesus. Aliás, né, eles não tinham nada a perder, mas eles já tinham ouvido falar da fama de Jesus, muito provavelmente. Sabendo que Jesus estava passando ali, eles foram à procura de Jesus. Entrando naquela cidade, eles ficam de longe, porque não podiam se aproximar, e gritam: Jesus, compadece-te de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus, ouvindo aquilo, manda-os que vão até o sacerdote, porque é o sacerdote que também declara os puros, e eles vão em fé até o sacerdote. E no meio do caminho, o que tudo indica, eles se veem curados, e um deles volta. Apenas um deles volta para dar glória a Deus e adorar a Jesus. E aí Jesus questiona: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? E aí disse ao samaritano: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O sermão, em uma frase hoje, na verdade é a pergunta de Jesus: onde estão os 9? Onde estão os 9? E nós vamos ver 3 pontos. O primeiro é que os 9 estão procurando socorro para a sua enfermidade, assim como o samaritano. Segundo, que os 9 estão vivendo sua religiosidade, são religiosos, mas sem comunhão com Deus. E terceiro, os 9 são o contraste do samaritano, cuja fé o curou, mas também o salvou. Onde estão os 9? E esse é o primeiro ponto. Os 9 estão procurando socorro para a sua enfermidade, estão procurando ajuda. E veja aqui, nesse texto, todos eram doentes. Os 10 eram leprosos. E a primeira coisa que a gente deve entender é que existia essa semelhança entre esses 9 judeus, né,
porque entre os 10, 9 eram judeus, só o samaritano voltou para glorificar Deus, mas eles estavam ali juntos, unidos, por uma doença que os tornou insociável, que os tornou intocáveis, e mesmo que os samaritanos e os judeus havia essa rixa, essa rivalidade, o que nós vemos aqui é que samaritanos e judeus se unem pela sua exclusão social. Ambas as sociedades, judeus e samaritanos, excluíam esses homens, mas eles estavam unidos pela sua impureza. Eles viram Deus entrar naquela aldeia juntos e clamaram a Jesus: tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Os 9 ali estão clamando por socorro junto com o samaritano. Onde estão os 9? Eles estão ali clamando por ajuda. E tudo isso foi sinal de uma grande fé dos 10. Pois se duvidassem, eles não teriam ido até Jesus. E aí eu quero primeiro destacar isso, dentro desse ponto. É que nós não devemos julgar quem está buscando a Deus por uma ajuda. Jesus nunca desprezou quem o busca por socorro. É muito comum nós vermos hoje críticas, né, de certas igrejas que pregam apenas, teoricamente, apenas bênçãos, curas, e criticamos as pessoas que estão lá. Não, meus irmãos, nós não devemos criticar essas pessoas. Elas estão indo até esses lugares porque foi onde elas ouviram que havia cura, que é onde Deus podia curar. Se você não se alinha com a teologia dessa igreja, daquele lugar, etc., lamento, né? Mas você tem que entender que essas pessoas que vão a uma igreja, seja ela qual for, buscar a bênção, buscar a cura, elas estão precisando de ajuda. E elas ouviram que Jesus cura e estão indo buscar Jesus. Veja que na Bíblia, os leprosos aparecem muito, né? Nós vemos ali em Lucas 5, um leproso que se aproxima de Jesus e pede: Senhor, se quiseres, purifica-me. E Jesus tocando lhe diz: quero, fica limpo. Veja só, Jesus tocando o intocável. Nós temos também mencionado nos evangelhos Simão, o leproso. Não se tem muita informação sobre ele, só se sabe que era amigo de Jesus, alguém que provavelmente foi curado, né? Ele estava ali sempre com Jesus, um discípulo, um dos discípulos mais, não do círculo interno dele, mas inclusive Jesus frequentava a casa desse homem que foi leproso, que ele curou. E ali, da casa de Simão leproso, foi onde Maria, irmã de Lázaro, ungiu Jesus com perfume. Nós temos no Antigo Testamento histórias também de leprosos. Nós lembramos de Naamã, né, que era um guerreiro que trabalhava para o rei Ciro, e ele, numa dessas guerras, levou como escravo uma menina israelita, e essa menina, sabendo da lepra dele, disse assim para a senhora, né, para a esposa de Naamã, disse: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E aí Eliseu, né, ele busca a ajuda do rei de Israel, e o profeta Eliseu manda que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão, e ali diz a Bíblia que ele ficou curado e com a pele como de uma criança. E nós temos ainda os 4 leprosos de Samaria, de novo Samaria, né? Lá em 2 Reis 7. Os sírios haviam cercado a cidade, colocado a cidade num cerco onde não entrava mais comida, não entrava mais nada, absolutamente nada. As pessoas lá estavam com fome, ao ponto de mães estavam ali praticando canibalismo com seus filhos, uma pobreza, uma miséria total. E ali haviam 4 leprosos que estavam na entrada da cidade, pois não podiam entrar. E veja a situação desses 4 leprosos, entre a cidade sitiada e o exército sírio. E eles falaram: bom, nós estamos aqui, a cidade não tem comida. Do outro lado nós temos os sírios, que estão cercando a cidade com uma multidão de exército. Vamos lá no arraial dos sírios e ver o que acontece. Afinal, a gente vai morrer do mesmo jeito, né? Seja de fome, seja de lepra, seja pela guerra. Vamos lá e ver o que acontece. Chegando lá, eles descobriram que o arraial dos sírios estava totalmente vazio, porque eles ouviram um grande barulho de carruagens durante a noite e acharam que o rei de Israel havia contratado outros reis, né, feito aliança com outros reis para ir lá e guerrear com eles, e eles tinham comida abundante e pegaram, né, se alimentaram e avisaram lá os israelitas que o arraial estava vazio. Mas você vê que todas essas histórias aqui de leprosos na Bíblia, há uma coisa em comum: eles creram na cura, eles foram buscar ajuda, assim como esses 4 leprosos de Samaria, né?
lá no Antigo Testamento, eles foram ousados de chegar ao ponto de ir a um local onde haveria morte para eles, quase certa. E aqui a vida de um leproso, talvez hoje não mais, porque existe cura, mas pelo menos antigamente, há 50 anos atrás, nos ensina uma coisa importante, que nós devemos reconhecer a nossa enfermidade para nos achegarmos a Jesus. Para chegar a Jesus, nós temos que reconhecer que somos enfermos. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Hernandes Dias Lopes diz que o pecado é a doença de toda a humanidade. Todos nós somos leprosos espirituais. E ele faz uma comparação, ou na verdade 6 comparações entre a lepra e o pecado. Primeiro, que o salário do pecado é a morte. A lepra mata. A lepra mata. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós todos somos enfermos espiritualmente, somos leprosos espiritualmente. A lepra, em segundo lugar, deixa a pessoa insensível. O pecado também deixa a pessoa insensível. Usando a linguagem bíblica, cauteriza a consciência. Nós cometemos um pecadinho, achamos que é pequena coisa, vamos nos acostumando, fazemos mais, vamos piorando e achando que não tem nenhum problema, tornando-nos insensíveis até mesmo para a nossa própria dor e para a dor dos outros. A lepra contagia. Terceiro, quando você vive com gente deliberadamente pecadora, que vive em pecado, você acaba imitando essas coisas. O pecado também contagia. Quarto, a lepra deixa marcas, vai destruindo o corpo. O pecado também deixa marcas na sua alma, e até em Romanos 1, como fala, deixa marcas também no seu corpo. Quinto, a lepra cheira mal. O pecado também nos torna desagradáveis. E sexto, a lepra separa. A pessoa, quando tinha lepra, tinha que ficar em quarentena, até hoje, apesar de ter cura, ela tem que ficar em resguardo até curar. E o pecado nos afasta das pessoas, nos afasta da igreja, nos afasta de Deus. E aí nós temos que reconhecer que somos pecadores, leprosos espirituais. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? É ser pobre. Você lê algumas versões também: bem-aventurados pobres de espírito. É reconhecer que você é miserável espiritualmente. É você reconhecer que você está doente espiritualmente e você precisa de ajuda. Só se achega a Jesus quem reconhece que precisa de ajuda, que se vê enfermo espiritualmente. Portanto, onde estão os 9? Estão procurando ajuda, junto com o samaritano. E segundo, onde estão os 9? Os 9 estão exercendo sua religiosidade, mas sem aproveitar-se da comunhão de Deus. Veja, Jesus ali no versículo 14, quando vê esses leprosos pedindo por socorro, ele diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Ora, esses homens eram judeus, esses 9. Eles sabiam o que Jesus estava falando para eles fazer. Por quê? Lá em Levítico, inclusive tem 2 capítulos que falam, capítulos 13 e 14, sobre a doença da lepra. E ali havia todo um ritual, de diagnóstico da doença junto com o sacerdote, e deveria ficar em quarentena, deveria esperar para ver se não havia um aprofundamento das chagas na pele, confirmando a lepra, como eu falei, tinha que desdenhar o cabelo, rasgar as vestes, raspar os pelos, e sair clamando: imundo, imundo. E essa pessoa deveria habitar só, fora do arraial. E se acontecesse uma cura da pele, que daí se confirmava que não era lepra, também havia todo um ritual de cura, que era junto ao sacerdote, e depois de 7 dias eles deveriam fazer um sacrifício de ações de graça a Deus. E um sacrifício também de pecado, reconhecendo o seu estado pecaminoso. Bom, mas aí você vê que a religiosidade formal não era exclusividade dos fariseus. Porque esses 9 que estavam ali, junto com o samaritano, foram curados e obedeceram
os rituais da lei. Eles obedeceram aquilo que Levítico, que a lei de Moisés mandava que eles fizessem. E a pergunta desafiadora de Cristo, na verdade, revela para nós a superficialidade da religiosidade desses homens. Eles foram ao sacerdote para os seus rituais de purificação. Mas onde eles estão? Jesus perguntou. Eles vão ao sacerdote do templo, mas perdem a comunhão com o verdadeiro e eterno sacerdote. Eles vão ao templo, a habitação de Deus na terra, mas perdem de aproveitar a presença do próprio Deus encarnado na terra. Eles vão oferecer os seus sacrifícios pelas suas impurezas, mas perdem o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O samaritano se prostrou diante de Jesus, porque só ele reconheceu que Jesus é Deus. Quanto nominalismo nós vemos hoje, na verdade. Quanto nominalismo. Quantos em nossos dias têm ido à igreja como uma obrigação, uma mera atividade social, ouvem e não entendem, acham que estão bem sentados no banco, ou talvez até servindo algum ministério, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Meros religiosos que nunca nasceram de novo. Onde estão os 9? Estão cumprindo suas obrigações religiosas, como bons judeus, circuncidados, mas nunca tiveram o coração circuncidado. E a mesma lei mosaica que o Levítico manda circuncidar os filhos ao 8º dia, também manda, em Deuteronômio 10:16, circuncidai o vosso coração. Essa história aqui também tem o propósito de mostrar a ingratidão dos judeus perante Jesus. E mostrar porque eles até hoje não receberam os benefícios do sacrifício de Cristo. A religião sem coração regenerado não vale nada. A religião sem que você nasça de novo não tem efeito nenhum em sua vida. O próprio profeta Jeremias falou também, trazendo aqui no Deuteronômio 10:16, circuncidai-vos o Senhor para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Romanos 2:28 diz, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela que é de coração, no espírito, não segundo a letra. Vocês lembram quando Jesus encontra Natanael pela primeira vez? Lá em João 1, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse, eis o verdadeiro israelita, quem não adora. Por que Jesus fala isso de Natanael? Porque Natanael era circunciso de coração. Ele tinha uma marca no seu coração deixada por Deus. Os 9 receberam o milagre, mas não o autor do milagre. Não eram circuncidados de coração, não tinham fé para chegar a Cristo como Salvador, mas apenas como doador de bênçãos. Pegar uma água aqui, com licença. Então, onde estão os 9? Estão procurando a cura, estão procurando socorro para a sua enfermidade e estão exercendo a sua religiosidade, mas sem comunhão com Deus. Terceiro, onde estão os 9? Eles são o contraste do samaritano, cuja fé o curou e o salvou. Todos tinham uma certa medida de fé, certamente, pois o clamor deles foi sincero. Eles se achegaram a Jesus, obedeceram a Jesus, quando Jesus mandou que eles fossem até o sacerdote. Mas somente o samaritano voltou, e foi somente o samaritano que Jesus disse, a tua fé te salvou. A misericórdia de Deus reconhece aqueles que reconhecem a sua enfermidade, mas é a gratidão e os louvores a Deus que evidenciam o coração regenerado. Um coração que exerce a verdadeira fé é um coração que tem gratidão e sai glorificando a Deus. A fé que cura não é a mesma fé que salva. Os outros 9 perderam o melhor do milagre, que era Jesus, e não se preocuparam em dar glórias a Deus,
não se preocuparam em agradecer a Deus. João Calvino, comentando esse texto, diz que a cura é contaminada pela ingratidão. E veja só o que ele diz: esses 9 não foram regenerados pelo Espírito de adoção. Ainda que houvesse um início de piedade, a fé do Espírito de adoção não morre, mas a fé temporária desaparece. E continua aqui, Calvino: se o dom temporário da fé trouxe uma cura transitória, essa figura nos aponta para a grande eficácia que irá prover a fé para a eternidade. A pergunta de Jesus, onde estão os 9, nos ensina que essa reclamação é trazida contra nós, se ao menos nós não retribuirmos o favor divino pelo dever da gratidão. Essa pergunta que Jesus fez, ela nos ecoa todos os dias, quando não agradecemos as boas dádivas que Ele nos tem dado. Se você está acordado hoje, você acordou bem, se você foi ao banheiro, tomou um café da manhã, você tem um dever de gratidão a Deus. Você deve agradecer a Deus. Você deve ser como esse samaritano, que foi a Jesus para agradecer e dar glória a Deus. A fé salvadora é a fé que crê que Jesus é Deus. Essa é a fé do samaritano. Só ele voltou dando glórias a Deus e se prostrou diante de Jesus porque ele reconheceu que Jesus é Deus. Enquanto os outros 9 foram lá ao sacerdote apenas para declarar sua limpeza, sua purificação, esse samaritano vem a Jesus, o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele viu o verdadeiro sacerdote, aquele que o limpou e o declarou limpo. O Evangelho, meus irmãos, é a salvação pela fé. É muito comum ver pessoas com fé para conquistar algo, com fé para alcançar uma cura, com fé para alcançar objetivos, mas qual o tipo de fé que Deus exige para a salvação? A fé verdadeira não é pensamento positivo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, tudo vai acontecer, não é isso. A fé verdadeira não é apenas uma atitude. Existe uma fé que somente Deus pode dar, e que é a fé para a justificação, como nós lemos aqui no Catecismo hoje. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A fé da salvação olha para Cristo e vê Deus. Vê o Deus crucificado, o homem Deus crucificado pelos nossos pecados. Isso é a justificação. Quando Jesus morre por nós naquela cruz, os nossos pecados são colocados sobre Ele. O castigo que nós merecíamos estava sobre Ele. E nas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo estava sobre Ele e nos trouxe a paz. Mas quando os nossos pecados vão sobre Jesus naquela cruz, tudo de errado que nós cometemos, de toda a humanidade está em Cristo, daqueles que são eleitos, mas também a sua vida perfeita é imputada a nós. Essa é a dupla imputação da justificação. E quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado que está em Cristo, mas Ele vê a vida perfeita de Cristo. Nós somos declarados justos, justificados. Essa é a fé salvadora. Não é a fé que busca cura apenas, não é a fé que busca um objetivo, que busca conquistar algo, mas é a fé que confia que o sacrifício de Cristo é suficiente para pagar pelos seus erros. Não existe karma, não existe reencarnação, não existe pagar os seus pecados com penitência própria. Você nunca vai conseguir pagar seus pecados pelas obras, e é por isso que Jesus veio. Como diz Paulo em Gálatas, se a justificação vem pela lei, eis que Cristo morreu em vão. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, está pago. Tetelestai, está consumado. Você está perdoado. Essa é a verdadeira fé, que se enxerga pecador, que se enxerga um leproso espiritual, mas enxerga em Cristo a sua salvação, a sua justificação e o seu perdão. E isso é suficiente. Spurgeon tem uma ilustração muito bonita sobre a fé salvadora, comentando inclusive esse texto de Lucas 17.
Lucas 17, 5, quando os discípulos pedem a Cristo, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Spurgeon diz assim: a fé dá asas à alma. Mas o que você fará sem asas? Há um abismo separando a terra do céu. O cristão bate as suas asas e, carregado por elas, voa para o céu. Mas o que você fará sem asas será um salto, diz ele, um salto para a perdição, para afundar para sempre, sem o poder de jamais se recuperar. Se um cristão pudesse afundar, olha o que ele disse, se ele pudesse afundar em sua jornada para o céu, ele não afundaria muito, pois bateria suas asas e subiria novamente. Mas você, sem asas e sem fé, estará lá, descendo perpetuamente por aquele abismo sem fundo, lutando para subir, mas não conseguirá, pois não tem asas. Mais uma vez, ó incrédulo, o que você fará sem fé? Pois a fé dá olhos à alma. A fé nos permite ver coisas que não são vistas. Ela é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. E aqui está o peso dessa passagem, irmãos. Onde estão os 9? Os 9 estão andando com fé suficiente para sobreviver neste mundo, mas uma fé pequena demais para estar face a face com Deus. Eles têm uma fé que os ajuda a vencer as dificuldades desta terra, mas não é suficiente para colocá-los aos pés de Cristo. Onde estão os 9? Estão em muitos lugares. Estão por aí vivendo suas vidas imorais, sem reconhecer o seu pecado. Onde estão os 9? Estão buscando a Deus em outras religiões, tentando ganhar a salvação por obras, com fé naquilo que pensam estar certo. Onde estão os 9? Talvez estejam desigrejados, pensando que se declaram evangélicos para fins de estatísticas e irão assim se ver justificados diante de Deus. Onde estão os 9? Talvez estejam na igreja, esquentando o banco, sem usar os seus dons para louvar e glorificar a Deus e dar graças a Deus por tudo que Ele fez, pelas curas recebidas, pelas bênçãos alcançadas. Ou talvez usando a igreja como um clube social. Onde estão os 9? Estão vivendo suas vidas perfeitas, bons cidadãos, bons pais de família, bons líderes comunitários. Onde estão os 9? Estão nas redes sociais, pousando de pessoas boas e sábias para ganhar seguidores. Onde estão os 9? Estão recebendo tudo que Deus tem dado, mas sem gratidão e sem glorificar a Deus que lhes deu a vida. Onde estão os 9? Como nós podemos pensar nessa passagem, pensar nos 9 judeus que não foram gratos a Cristo pela cura, e pensar no exemplo do bom samaritano, que teve essa fé salvadora, que glorificou a Deus e agradeceu a Jesus. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós não devemos ter receio de pedir algo a Deus que precisamos. Como eu falei, não devemos julgar quem está buscando a Deus por uma cura, por uma bênção, mas também nós não devemos nos esconder, achando que Deus não pode nos dar aquilo que precisamos. Lutero diz: o que Jesus fez por esses leprosos, faria por qualquer pessoa, basta esperarmos livremente pela sua graça. Veja aqui em Marcos 11:24, Jesus diz: por isso vos digo tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, quando você pede, crede que recebeu. Isso quer dizer, haja como Deus está ouvindo sua oração e respondendo. Se você tem um objetivo, seja ele qual for, vá em direção àquele objetivo enquanto pede para Jesus. Creia que Ele está atendendo. Seja uma cura, seja um trabalho, uma casa nova, um carro que você precisa, problemas financeiros, de saúde, qualquer coisa, leve a Jesus. Leve a Jesus, Ele é misericordioso, Ele é bom e Ele vai te atender. Os milagres de Cristo ainda, irmãos, apontam para o poder que Ele tem de perdoar pecados. Quando Jesus curou um paralítico e Ele disse: os teus pecados estão perdoados, ali os fariseus, os judeus em volta, achavam que eles estavam blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecado. E Jesus pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer levanta-te e anda? É claro que o que é mais fácil dizer é dizer, né? Declarar é mais fácil dizer que os pecados estão perdoados, porque a cura, ela é empírica. Se a pessoa não sai andando, as pessoas vão ver que Jesus ali era um falastrão.
Mas ele diz, para saber que o Filho do Homem tem o poder para perdoar pecados, eu digo, esse homem levanta-te e anda. Ele se levanta e ele é curado. Jesus, esse Cristo que curou esses leprosos, tem também poder para perdoar os teus pecados. E talvez você tenha chegado aqui, talvez em duas situações, pensando que os teus pecados são tão sujos que você não tem solução. Eu quero dizer, meu irmão, o único pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele está te convencendo do pecado hoje, você está endurecendo o seu coração contra o Espírito Santo, esse é o único pecado que não tem perdão. Porque você está rejeitando o perdão de Cristo. Mas talvez você tenha chegado aqui pensando que pode ser salvo pela sua vida perfeita, pelas suas boas obras. Também você tem que se arrepender da justiça própria. Sabe o que é a justiça própria? É achar que aquilo que você faz vai te dar a justiça. Não vai. Não vai. Porque o seu pecado ele é crescente dentro de você. Você sempre vai cometer pecado. Você está em um estado pecaminoso. E só Jesus pode te livrar desse estado pecaminoso. E só Jesus pode te dar perdão de pecados. Só Ele pode tirar o império das trevas e te trazer para o reino da maravilhosa luz. Confie em Deus. Confie em Cristo. Ele é poderoso. Essa história dos 10 leprosos, que apenas um samaritano volta para agradecer a Jesus, nos lembra aquilo que Jesus falou, que a porta é estreita, são poucos os que entram por ela. O caminho também é estreito, são poucos os que dão por ele. Se nós temos 9 leprosos, que não agradeceram a Deus, mesmo recebendo a cura de Cristo, essa é uma realidade espiritual do mundo. O mundo jaz no maligno. Eu li certa vez agora eu vou ficar devendo a fonte, mas um pastor que falava de um médico cristão que levava o evangelho aos enfermos na cama do hospital, e muitos deles pensando que iriam morrer ali, e todos eles, praticamente todos aceitavam o evangelho, praticamente todos eles aceitavam o perdão dos pecados e se declaravam cristãos, mas ele, vendo aqueles que se curavam e depois saindo do hospital e acompanhando todas aquelas pessoas, ele fala abertamente, a maioria das pessoas que aceitaram Jesus no leito do hospital, até no leito de morte, achando que ia morrer, quando ficam boas, a maioria deles continuam vivendo a mesma vida. A mesma vida. Essa é uma realidade espiritual da humanidade. E aqui nós vemos claramente, nessa proporção 9 por 1, dos 10 leprosos, somente um voltou. Onde estão os 9? Estão aí andando pelo caminho. Se você não tem segurança de sua salvação, aproxime-se de Deus com fé. Hebreus 11:6 diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. E se você tem pouca fé, diga para Jesus: aumenta a minha fé. A fé é um dom de Deus. Diz lá Paulo, em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, que a graça que opera a salvação, ela é operada pelo instrumento da fé. E quem dá a fé é o próprio Deus. Deus é tão bom que aquilo que Ele requer de nós, Ele nos dá. Então, se você tem falta de fé, peça a Deus. Se você tem falta de fé para crer que Jesus morreu pelos seus pecados, isso é suficiente para trazer a salvação, para te dar uma vida perfeita diante de Deus, apenas peça para Deus: eu quero crer, Senhor. Eu quero crer que Jesus é suficiente. Calvino usa uma expressão muito bonita em relação a isso. Ele diz que Cristo nos foi dado como justiça. E comparamos a fé a uma taça. Porque se nós não nos aproximamos esvaziados, com a boca da alma aberta, para enchermos da graça de Cristo, não somos capazes de Cristo. Veja que linguagem bonita. Eu vou até pegar aqui a taça e a gente vai ter a ceia depois, sabe? Que o Calvino está dizendo isso aqui.
Nós temos que se aproximar, nós temos que nos aproximarmos de Cristo com uma taça, com a boca bem aberta. Essa é a nossa fé. E aí Cristo vem e derrama a sua graça. É assim que Jesus faz. Essa é a nossa fé. O sangue derramado pelos nossos pecados. E essa é a graça de Cristo. Amém. Entenda de uma vez por todas que ser um bom mocinho, uma boa pessoa, um bom cidadão, alguém que faz boas obras, não vai te livrar das consequências do pecado. Não vai te livrar das consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. Você sabe que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos. Por quê? Por quê? Para deixar claro, o inferno é uma realidade. Em Hebreus diz: ao homem basta morrer uma só vez, depois disso o juízo. Você tem uma chance diante de Deus, e essa chance está te sendo dada agora, é Jesus. Onde estão os 9? Essa pergunta nos remete à pergunta que Deus fez ao homem no jardim do Éden. Quando Adão comeu do fruto junto com Eva, e Deus sai ao jardim perguntando: onde estás? E Adão fala: eu ouvi tua voz, estando nu fiquei envergonhado e me escondi. A pergunta de Jesus sobre os 9 judeus que não voltaram para lhe agradecer e dar glória a Deus é uma pergunta de cunho espiritual. Jesus não está perguntando onde eles estão fisicamente, se estão em Jerusalém, se estão em Samaria ou na Galileia. Eles estão perguntando onde estão os 9, da mesma maneira que Deus, andando pelo jardim, perguntou a Adão: onde estás? Onde estás? O exemplo aqui a ser seguido é ser encontrado aos pés de Cristo, como aquele samaritano. O samaritano voltou para agradecer em voz alta. Lembra, que nós lemos que os 10 leprosos estavam ali gritando na entrada da aldeia, pedindo por misericórdia, mas só o samaritano voltou gritando glória a Deus. Onde estão os 9? Onde você está? Aos pés de Cristo, como o leproso samaritano, salvo? Onde estão os 9? Onde você está? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz, é capaz de discernir os pensamentos e as nossas intenções. Por isso nós pedimos, Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, a tua palavra hoje faça efeito nos corações, Deus, trazendo salvação, edificação e santificação. Glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a comunhão de pastores reformados, hoje representados aqui pelo reverendo Evandro, pelo reverendo Emanuel, também o presbitério aqui da Capela Missional, hoje representados por mim e pelo presbítero William Colombo, e também a igreja, Capela Missional, apresenta então o nosso irmão Wharton, que hoje vai ser ordenado então ao ministério. Então convido a igreja para ficar em pé, convido o irmão Wharton para vir à frente, também o reverendo Evandro, o reverendo Emanuel, para vir à frente, o reverendo Evandro está aqui com a sua família, o reverendo Emanuel também está aqui com a sua família, eu convido então os dois para vir à frente. E também o senhor Barton, que é um presbítero também, para vir à frente. Inclusive tem
de nome, né? Wharton e Barton, né? O senhor Barton é pai do Wharton. Então, nesse momento, eu quero realizar então, essa cerimônia diante de Deus, diante da igreja, para que seja confirmado, né, essa ordenação ao ministério. Então, eu gostaria que o Wharton ficasse na frente dos irmãos aqui, né? E a gente vai na igreja, nós vamos junto com a igreja então orar a Deus, né? O Wharton virado para a igreja, claro, né? E nós vamos orar a Deus então, procedendo essa ordenação. Eu quero mudar o reverendo Manuel para conduzir essa oração, tá? De ordenação então ao nosso irmão. Irmãos, vamos orar pela vida do nosso querido Wharton, aquele irmão amado que o Senhor tem chamado. Você se sentir à vontade para isso, estenda suas mãos aqui. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida e o ministério do nosso irmão. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te exaltamos e te damos graças por tuas ricas e imensas misericórdias que se derramam sobre o teu povo. Nós te louvamos, Senhor, especialmente porque, como disse certo pensador, quando o Senhor decide abençoar uma cidade, o Senhor confere a essa cidade ministros fiéis ao teu evangelho, e temos a consciência, Senhor, de que neste dia o Senhor declara a nós que o Senhor pretende abençoar a cidade de Porto Alegre por meio de mais um ministro fiel ao evangelho de Cristo. Que o Senhor abençoe a vida do Wharton, mantenha fiel do início ao fim do seu ministério pastoral. Abençoe, Senhor, todo o seu trabalho na igreja local, na missão Barnabás, e daqui para fora, Senhor, que ele seja um bom anunciador, um bom arauto do evangelho de Cristo, que carrega o estandarte da verdade como distintivo pessoal. É isso que nós pedimos ao Senhor e pedimos no nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Amém. E amém. Amém. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor por sua bondade, por seu amor, por sua infinita misericórdia. Então, nesse dia, né, hoje é dia 18 de maio de 2025, nós, Comunhão de Pastores Reformados, Igreja Capela Missional, ordenamos ao Santo Ministério o nosso irmão Wharton Harris de Oliveira. Que o Senhor te abençoe. Amém. 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 Glória a Deus. Em inglês e português. Deus abençoe. Receba o nosso abraço. Aí depois do culto, né, os irmãos abraçam, abençoam, ofertem. E também, depois do culto, nós vamos ter um pequeno coquetel na frente, tá bom? Deus abençoe. E depois do culto, nós vamos tirar as fotos também, tá bom? Nesse momento, obrigado aos pastores, obrigado ao senhor Marcos também. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos cear também. A ceia do Senhor aqui, nós convidamos os irmãos, né? Então, a vir à frente, pegar o pão e o cálice, voltar ao lugar com o pão e o cálice, depois a gente come o pão e bebe o cálice todo mundo junto, tá bom? Também, a gente gosta que os irmãos venham à frente, cada um pegue o pão, o cálice e volte ao seu lugar e aguarde para a gente comer e beber juntos. Venham pelo meio e voltem pela lateral. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, meus irmãos, nós, ao participarmos da ceia, nós estamos participando de um meio de graça
que nós denominamos como um sacramento, uma cerimônia, um valor espiritual. Uma cerimônia que faz parte do pacto, né, de Deus com os seus escolhidos, com a Igreja de Cristo. E também nós acreditamos na comunhão dos santos. Isso representa, meus irmãos, a catolicidade da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Com a Igreja Católica nós não estamos confessando o catolicismo, né, mas a catolicidade da Igreja. A Igreja de todos os tempos, de todos os lugares, e a Igreja, né, de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. E por isso eu quero convidar todos vocês que são cristãos, de todas as tradições aqui representadas, para participar conosco da ceia do Senhor. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, no sentido de nos identificarmos e fazermos parte da obra de Cristo na cruz. E por isso nós cremos que, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós fomos salvos, nossos pecados são perdoados e nós somos justificados. E por isso afirmamos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente. Fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Amém. Enquanto o nosso irmão Alisson, nosso irmão Alisson vai continuar nos conduzindo num cântico, eu convido a todos vocês para vir à frente e servir na mesa do Senhor. Mas
Recitarmos o credo apostólico, o credo dos apóstolos, a fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como meus irmãos? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, bebam do cálice. Graças a Deus. Orem comigo a oração do Senhor. Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua graça é infinita, a sua benevolência tem nos alcançado todos os dias. Obrigado, Senhor, pela ceia, pela participação na ceia do Senhor. Obrigado pela comunhão dos santos, hoje muito visível entre nós. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus.